Instrução Normativa SME número 22, de 11 de dezembro de 2018. Dispõe sobre a organização das unidades de educação infantil, de ensino fundamental e médio e dos centros educacionais unificados da Rede Municipal de Ensino para o ano de 2019, e da outras providências. O secretário municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, considerando a Lei Federal nº 8.069, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei Federal nº 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, LDB e alterações posteriores, em especial, a Lei Federal nº 12.796, de 2013. A Lei Federal nº 10.639, de 2003, instituiu a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. A Lei Federal nº 1.645, de 2008, instituiu a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Indígena. A Lei Federal nº 13.005, de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação, PNE. A Lei Federal nº 1.947, de 2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e institui a alimentação escolar como direito dos estudantes da educação básica pública. As diretrizes curriculares nacionais contidas nas diferentes resoluções do Conselho Nacional de Educação, com destaque a Resolução C.N.I.C. número 04, de 2010. A Lei nº 14.660, de 2007, que reorganiza os quadros dos profissionais de educação do município de São Paulo. A Lei nº 16.271, de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação de São Paulo. A Lei 16.710, de 11 de outubro de 2017, que dispõe sobre princípios e diretrizes para a elaboração e implementação das políticas públicas pela primeira infância e sobre o Plano Municipal pela Primeira Infância. O Decreto número 54.453, de 2013, que fixa as atribuições dos profissionais da educação que integram as equipes escolares das unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino. O Decreto número 54.454, de 2013, que fixa diretrizes gerais para a elaboração dos regimentos educacionais das unidades integrantes da Rede Municipal de Ensino e decorrentes normas complementares estabelecidas pela Portaria SME número 5.941, de 2013. O Decreto número 57.379, de 2016, que institui, na Secretaria Municipal de Educação, a Política Paulistana de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, regulamentado pela Portaria SME número 8.764, de 23/12/16. O Decreto número 57.478, de 2016, que aprova o Regimento Padrão dos Centros Educacionais Unificados, CEUs. A Portaria número 6.571, de 2014, que institui as matrizes curriculares das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, EMEFs, de Ensino Fundamental e Médio, EMEFs e nas Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos EMEBs e dá outras providências. A Portaria SME número 3.844, de 2016, que dispõe sobre as atividades a serem desenvolvidas pelos analistas de informações, cultura e desporto, educação física, em exercício nos CEUs. A Instrução Normativa 13, de 2018,
que reorienta o Programa São Paulo Integral nas unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino. A Instrução Normativa número 14, de 2018 e a Instrução Normativa número 16, de 2018, que estabelecem diretrizes, normas e procedimentos para matrículas na Rede Municipal de Ensino. O Plano de Metas da Prefeitura do Município de São Paulo, 2017 a 2020. As orientações fixadas pela Base Nacional Comum Curricular. As diretrizes da política educacional emanadas pela Secretaria Municipal de Educação por meio do Currículo da Cidade de São Paulo. Resolve. Disposições Gerais. Artigo 1º. As unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino deverão organizar-se de modo a assegurar um trabalho educacional voltado para a constante melhoria das condições de desenvolvimento e aprendizagens dos estudantes, considerando os objetivos propostos no Projeto Político-Pedagógico, PPP, de cada unidade educacional e os dispositivos emanados pela presente Instrução Normativa. Artigo 2º. A organização das unidades educacionais fundamentar-se-á, na legislação vigente, nas metas da Prefeitura do Município de São Paulo 2017 a 2020 e nos princípios e diretrizes pedagógicas do currículo da cidade que regem a política educacional da Secretaria Municipal de Educação conforme segue. Inciso 1º. A implementação do currículo da cidade em todas as unidades educacionais a fim de alinhar o trabalho pedagógico da RME. Inciso 2º. A educação integral considerando o estudante nas suas dimensões intelectual, social, emocional, física e cultural. Inciso 3º. O fortalecimento de políticas que traduzam os direitos e objetivos de aprendizagem, desenvolvimento e assegurem aos estudantes igualdade de oportunidades, acesso e permanência na escola. Inciso 4º. As metas estabelecidas pelas unidades educacionais, diretorias regionais de educação e coordenadorias da Secretaria Municipal de Educação em consonância com o Programa de Metas da Cidade de São Paulo 2017 a 2020. Inciso 5º. O currículo da cidade enquanto política educacional de articulação entre a educação infantil, CMEI, CME, e o ensino fundamental e como fundamentador no planejamento das propostas pedagógicas. Inciso 6º. A ampliação do número de matrículas em centros de educação infantil em regiões com maior demanda e população mais vulnerável. Inciso 7º. O fortalecimento das avaliações interna e externa de forma a subsidiar o trabalho pedagógico. Inciso 8º. O acompanhamento pedagógico, em especial, aos estudantes com desempenho abaixo do adequado nas avaliações internas e externas. Inciso 9. A alfabetização até o final do 2º ano do ensino fundamental. Inciso 10. A formação permanente aos professores, em especial, nas horas adicionais da jornada de trabalho, destinadas ao trabalho coletivo e os demais profissionais que atuam nas unidades educacionais. Inciso 11. A formação dos supervisores, diretores e coordenadores pedagógicos da RME para a implementação do currículo da cidade, a gestão e o acompanhamento das aprendizagens nas unidades educacionais. Inciso 12. O desenvolvimento e realização de programas e ações que assegurem o acesso e a permanência dos estudantes na educação básica. Inciso 13. A implantação de rede de laboratórios de educação digital, experimentação e aprendizagem LED. Inciso 14. A formação da equipe gestora com vistas a planejar e coordenar o trabalho pedagógico e administrativo da unidade educacional, observadas as diretrizes da SME.
Inciso 15. A educação inclusiva considerando o modo de ser, de pensar e de aprender de cada estudante, propiciando desafios adequados às suas características e eliminando as barreiras para a participação plena e aprendizagem. Inciso 16. A equidade reconhecendo as diferenças, desnaturalizando as desigualdades e diversificando as práticas pedagógicas. Inciso 17. O currículo de Li Brasil currículo de língua portuguesa para surdos assegurando a educação bilíngue aos estudantes com surdez, ofertada em escolas municipais de educação bilíngue para surdos, EMEBs, unidades polo de educação bilíngue e escolas comuns, unidades educacionais de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos. Inciso 18. A oferta do atendimento educacional especializado, AEI, aos estudantes público-alvo da educação especial que dele necessitem. Inciso 19. A execução do programa de alimentação escolar por meio do fornecimento de refeições adequadas, de acordo com a faixa etária do educando e do incentivo da formação de hábitos alimentares saudáveis. Artigo 3º. As unidades educacionais da rede municipal de ensino deverão elaborar seu projeto político-pedagógico ou redimensioná-lo, sob a coordenação da equipe gestora, com a participação da comunidade educacional e aprovação do Conselho de Escola/SEI/CIEJA, a fim de nortear toda a sua ação educativa. Artigo 4º. O projeto político-pedagógico deverá considerar os princípios e diretrizes pedagógicas da SME, contidas no artigo 2º desta instrução normativa, bem como considerar as especificidades de cada etapa ou modalidade de ensino. Parágrafo 1º. O projeto político-pedagógico é documento norteador da ação pedagógica das unidades educacionais, podendo ser redimensionado quando necessário, com aprovação do Conselho de Escola/SEI/CIEJA, posterior à aprovação do supervisor escolar e homologação do diretor regional de educação. Parágrafo 2º. Nas unidades educacionais que mantêm ensino fundamental ou ensino fundamental e médio, o projeto político-pedagógico deverá ser elaborado considerando-se, além dos dispositivos constantes do artigo 2º desta instrução normativa, as seguintes especificidades. Inciso 1º. A implementação do currículo da cidade. Inciso 2º. Os resultados da avaliação institucional, avaliação da União Europeia, 2018, e os indicativos das dimensões do trabalho educativo e da organização escolar que requerem tomadas de decisão coletivas na direção da melhoria institucional e garantia da aprendizagem de todos os estudantes. Inciso 3º. Os resultados das avaliações internas, realizadas pela própria unidade educacional, e externas, seja no âmbito municipal ou federal, com ênfase na Prova São Paulo 2018 e seus indicativos acerca dos níveis de aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental. Inciso 4º. A garantia dos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes por ano do ciclo. Inciso 5º. A garantia de alfabetização de 100% dos estudantes até o segundo ano do ciclo de alfabetização. Inciso 6º. A recuperação das aprendizagens dos estudantes e a diminuição da reprovação. Parágrafo 3º. Nas unidades educacionais de educação infantil, o projeto político-pedagógico deverá ser elaborado considerando-se, além dos dispositivos constantes do artigo 2º desta instrução normativa, as seguintes especificidades. Inciso 1º. A implementação do currículo da cidade. Inciso 2º. A orientação normativa número 01/13. Avaliação na educação infantil, aprimorando os olhares. Inciso 3º. Os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana. Artigo 5º.
As prioridades estabelecidas pela comunidade educacional, expressas no projeto político-pedagógico, deverão ser objeto de estudo do projeto especial de ação, que definirão as ações a serem desencadeadas e as responsabilidades pela sua execução e avaliação, de acordo com o estabelecido em normatização específica, adotando-se como prioridade o estudo e implementação do currículo da cidade. Artigo 6º. As jornadas de trabalho, opção dos profissionais de educação, serão cumpridas no âmbito das unidades educacionais, de acordo com a pertinente legislação em vigor. Artigo 7º. Nos SEIs, CMEIs, IMEIs, EMEFs, EMEFs, EMEBs e SEJAs, os servidores cumprirão suas jornadas de trabalho, na seguinte conformidade. Inciso 1º. Jornada básica, JB, 20 horas aula, sendo 18 horas aula em regência mais 2 horas atividade. Inciso 2º. Jornada especial integral de formação, JEIF, 40 horas aula, sendo 25 horas aula em regência mais 15 horas adicionais. Inciso 3º. Jornada básica do docente, JBD, 30 horas aula, sendo 25 horas aula em regência mais 5 horas atividade. Inciso 4º. Jornada básica de 30 horas, J30, 30 horas, sendo 25 horas em regência mais 5 horas atividade. Inciso 5º. Jornada de 40 horas, J40, 40 horas, relógio. Parágrafo 1º. Na JB, prevista no inciso I deste artigo, quando se referir ao professor de educação infantil e ensino fundamental, inciso 1º, PEIF, as 18 horas aulas deverão ser distribuídas por todos os dias da semana. Parágrafo 2º. Na JEIF referida no inciso 2 deste artigo, as 15 horas adicionais serão cumpridas conforme segue. Alínea A. 8 horas aula em horário coletivo. Alínea B. 3 horas aula, A, realizadas na União Europeia. Alínea C. 4 horas aula em local de livre escolha. Parágrafo 3º. As 5 horas atividade que compõem uma JBD referida no inciso 3 deste artigo deverão ser cumpridas. 3 horas aula realizadas na União Europeia e 2 horas aula em local de livre escolha. Parágrafo 4º. As 5 horas atividade, referidas no inciso 4 deste artigo e nos termos da Lei nº 16.416/16, serão cumpridas. 3 horas realizadas na União Europeia e 2 horas em local de livre escolha. Parágrafo 5º. As 40 horas da J40 previstas no inciso V deste artigo serão distribuídas em 8 horas relógio ao dia cumpridas na unidade educacional. Parágrafo 6º. As horas atividade descritas neste artigo destinar-se-ão à elaboração de atividades previstas no artigo 16 da Lei nº 14.660/07 e sua organização deverá integrar o projeto político-pedagógico das unidades educacionais, com aprovação do Conselho de Escola/SEI/CIEG. Artigo 8º. Os profissionais da educação em exercício nas unidades educacionais deverão participar das atividades propostas no período de organização escolar, da análise coletiva dos registros que compõem uma documentação pedagógica e dos estudos do currículo da cidade, das reuniões pedagógicas, dos conselhos de classe, se for o caso, dos grupos de formação continuada, da avaliação do trabalho educacional, dentre outras propostas de trabalho coletivo, considerando-se, para efeitos de remuneração, as horas aula efetivamente cumpridas, conforme legislação em vigor. Parágrafo 1º. As atividades referidas no caput deste artigo deverão ser realizadas dentro do horário regular de trabalho do professor, podendo ser programadas em horário diverso, mediante sua anuência expressa. Parágrafo 2º. Considerar-se-á, como frequência individual presencial nos horários destinados à formação, referidos no caput deste artigo,
aqueles realizados pela unidade educacional ou, quando o educador for convocado para ações pedagógicas oferecidas por SMEI, ou DRE, em local diverso do de sua unidade educacional, desde que comprovada a frequência. Parágrafo 3º. As unidades educacionais poderão organizar momentos de formação da equipe de apoio à educação dentro do horário de trabalho dos envolvidos. Artigo 9º. As horas adicionais da Jornada Especial Integral de Formação, GEF, e as horas atividade da Jornada Básica do Docente, JBD, deverão ser cumpridas de acordo com o disposto nos artigos 16 e 17 da Lei nº 14.660/07, destinadas a ações que favoreçam o processo de construção e implementação do projeto político-pedagógico e o alcance do desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes, com registro em livro próprio. Artigo 10. As 8 horas aula adicionais da Jornada Especial Integral de Formação GEF cumpridas em horário coletivo, destinar-se-ão: Inciso 1º. 4 horas aula para a formação docente por meio do Projeto Especial de Ação, PE. Inciso 2º. Demais horas. Alínea A. Planejamento docente a partir de orientações do POA, professor orientador de área, e coordenação do coordenador pedagógico, para as áreas, componentes de alfabetização, língua portuguesa e matemática. Alínea B. Análise dos resultados de desenvolvimento e de aprendizagem dos estudantes. Alínea C. Atividades de planejamento e organização didática, a partir da orientação do coordenador pedagógico. Parágrafo 1º. Cada unidade educacional organizará um PAI. Em decorrência, a participação docente se dará num único PA. Parágrafo 2º. Visando a construção de um coletivo com maior número de professores da unidade educacional e a possibilidade de um melhor acompanhamento do coordenador pedagógico, deverão ser constituídos para cumprimento do horário coletivo da Jornada Especial Integral de Formação, GEF, um agrupamento por turno de funcionamento da unidade educacional. Parágrafo 3º. O número de grupos estabelecido no parágrafo anterior poderá ser flexibilizado, a fim de viabilizar a participação dos docentes nas atividades que compõem o Programa São Paulo Integral, nos termos da Instrução Normativa nº 13, de 2018, ou outras desenvolvidas fora do horário regular de atendimento dos estudantes, mediante anuência expressa do supervisor escolar e homologação do diretor regional de educação. Parágrafo 4º. Nas escolas municipais de educação infantil, EMEIs com funcionamento em dois turnos de 6 horas serão formados até 3 grupos, considerando os turnos de trabalho dos professores, e respeitado o horário de funcionamento da unidade. Parágrafo 5º. Excepcionalmente, com anuência expressa do supervisor escolar, as escolas municipais de ensino fundamental, EMEFs que não possuem EJA poderão submeter à Diretoria Regional de Educação, DRE, a proposta de funcionamento até às 20, de modo a propiciar a organização dos horários coletivos dos professores em Jornada Especial Integral de Formação, GENF. Educação Infantil. Artigo 11. A educação infantil destina-se a bebês crianças de 0 a 5 anos de idade, nos termos do que dispõe a respectiva instrução normativa de matrícula, e será oferecida em: Inciso 1º. Centros de educação infantil. 6 destinados ao atendimento de bebês crianças dos agrupamentos de berçário. Inciso 1º, berçário 2º e mini-grupos 1º e mini-grupo. Inciso 2º. Inciso 2º. Escolas municipais de educação infantil. EMEIs destinadas ao atendimento de crianças dos agrupamentos infantil 1º e infantil. Inciso 2º, na faixa etária de 4 e 5 anos. Inciso 3º. Centros municipais de educação infantil, CMEIs destinados ao atendimento de crianças dos agrupamentos de berçário. Inciso 1º, berçário. Inciso 2º, mini-grupos 1º e mini-grupo. Inciso 2º,
Infantil primeiro e infantil inciso segundo, observadas as especificidades de cada agrupamento. Inciso quarto. Escola Municipal de Educação Bilíngue para Surdos. EMEBs destinados ao atendimento de crianças berçário inciso primeiro, berçário inciso segundo, mini-grupos primeiro e mini-grupo inciso segundo, infantil primeiro e infantil inciso segundo, observadas as especificidades de cada agrupamento. Artigo 12. Os 6 atenderão as crianças em período integral de 10 horas, respeitado o período compreendido entre 7 e 19, sendo que o início e o término dos turnos serão indicados pelo Conselho de SEI e aprovados pela respectiva DRE. Parágrafo 1º. De acordo com a necessidade dos pais responsáveis, o atendimento poderá ser flexibilizado para 5 horas, mediante solicitação dos interessados e análise e parecer da supervisão escolar. Parágrafo 2º. Havendo necessidade de regimes diferenciados de permanência das crianças para atendimento à comunidade, a Diretoria Regional de Educação, DRE, poderá, em conjunto com a supervisão escolar, equipe gestora da unidade e ouvido o Conselho de SEI, definir pela proposta que melhor se adeque àquela realidade. Parágrafo 3º. A organização dos horários de intervalo dos centros de educação infantil. 6. Deverá assegurar o atendimento ininterrupto às crianças e o intervalo de 15 minutos para os professores de educação infantil. Pese em regência de classe, agrupamento, respeitadas as seguintes regras. Alínea A. Cada unidade educacional deverá elaborar plano específico integrado ao projeto político-pedagógico de modo a assegurar o estabelecido neste parágrafo. Alínea B. Durante o período mencionado, as crianças deverão estar sob os cuidados de outro profissional de educação. Alínea C. Nas unidades cuja estrutura organizacional comporte 2 ou mais agrupamentos no mesmo espaço, o intervalo poderá ocorrer em sistema de alternância entre os profissionais envolvidos, desde que assegurado o atendimento pedagógico ininterrupto às crianças. Alínea D. Na programação dos horários de intervalo, as unidades educacionais poderão se utilizar de outros recursos humanos do SEI para dar atendimento às crianças, a saber, professores ocupantes de vagas no módulo sem regência, auxiliares de desenvolvimento infantil, ADs e auxiliares técnicos de educação, ATs. Parágrafo 4º. Excepcionalmente, esgotados todos os recursos para assegurar o atendimento ininterrupto às crianças, o diretor de escola poderá propor outras alternativas do atendimento observado o disposto no parágrafo anterior. Parágrafo 5º. As unidades de educação infantil deverão organizar os horários de lanche e refeição observadas as orientações e normas estabelecidas pela Coordenadoria de Alimentação Escolar, CODAI, e o intervalo mínimo de 2 a 3 horas entre eles, de acordo com o disposto no artigo 42 desta instrução normativa. Artigo 13. A formação das turmas, agrupamentos nos SEIs observará o disposto na Instrução Normativa número 16, de 2018. Artigo 14. As escolas municipais de educação infantil, EMEIs, terão seu funcionamento conforme segue. Inciso 1º. Primeiro turno, das 7 às 13. Inciso 2º. Segundo turno, das 13 às 19. Parágrafo único. Atendida a demanda e havendo possibilidade de organização dos espaços, poderão ser formadas turmas com atendimento de 8 horas diárias. Artigo 15. Nas escolas municipais de educação infantil, EMEIs, a organização do horário de intervalo será de 15 minutos para professores e crianças e deverá prever o acompanhamento das atividades das crianças, de acordo com planejamento específico, elaborado pelos integrantes da unidade educacional, constante do projeto político-pedagógico e aprovado pelo Conselho de Escola. Artigo 16. Os CMEs atenderão. Inciso 1º. Em período integral de 10 horas.
Faixa etária de creche. De 00 a 3 anos de idade, podendo flexibilizar para 5 horas de acordo com a necessidade dos pais ou responsáveis. Inciso segundo. Em período de 6 horas, faixa etária de pré-escola, de 4 e 5 anos de idade. Parágrafo único. Nos CMEs os horários de intervalo para as crianças de 00 a 3 anos será o mesmo estabelecido para os 6 e para crianças de 4 e 5 anos, será o mesmo que os das EMEIs. Artigo 17. Excepcionalmente, visando a acomodação da demanda e aos princípios pedagógicos previstos no artigo 38 da Instrução Normativa nº 16, de 2018, as unidades educacionais de educação infantil poderão propor outras formas de organização de turmas e faixas etárias, mediante autorização da Diretoria Regional de Educação e da S.M.E./COGED. Parágrafo único. As propostas de horário diferenciado deverão ser encaminhadas às respectivas diretorias regionais de educação para aprovação e homologação até 18/12/18. Ensino Fundamental. Artigo 18. O ensino fundamental destina-se aos estudantes com idade mínima de 6 anos completos ou a completar até 31/03/19, e será organizado em ciclos de aprendizagem, conforme segue. Inciso 1. Ciclo de alfabetização, abrangendo do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. Inciso 2. Ciclo interdisciplinar, abrangendo do 4º ao 6º ano do ensino fundamental. Inciso 3. Ciclo autoral, abrangendo do 7º ao 9º ano do ensino fundamental. Parágrafo 1º. No ciclo interdisciplinar, conforme normatização específica, serão programadas aulas em docência compartilhada, ficando vedadas outras formas de docência compartilhada em quaisquer dos demais ciclos. Parágrafo 2º. A formação das classes, turmas no ensino fundamental deverá observar o número de estudantes previsto na Instrução Normativa nº 16, de 2000. Artigo 19. As unidades educacionais que mantêm o ensino fundamental, ou ensino fundamental e médio, de modo a garantir o pleno atendimento à demanda, deverão funcionar. Inciso 1. Quando organizadas em 2 turnos diurnos. Primeiro turno, das 7 às 12. Segundo turno, das 13h30 às 18h30. Inciso 2. Quando organizadas em 2 turnos diurnos e um noturno. Primeiro turno, das 7 às 12. Segundo turno, das 13h30 às 18h30. Terceiro turno, das 19 às 23. Inciso 3. Excepcionalmente, onde houver demanda excedente. Quando organizadas em 3 turnos diurnos ou 4 turnos. Primeiro turno, das 6h50 às 10h50. Segundo turno, das 10h55 às 14h55. Terceiro turno, das 15 às 19. Quarto turno, das 19h05 às 23h05. Artigo 20. As unidades educacionais organizadas em 2 turnos diurnos ou 2 turnos diurnos e um noturno observarão as seguintes diretrizes específicas. Inciso 1. Nos turnos diurnos deverá ser assegurada a duração da hora-aula de 45 minutos de intervalo de 20 minutos para estudantes e professores. Inciso 2. No noturno deverá ser assegurada a duração da hora-aula de 45
minutos de intervalo de 15 minutos para estudantes e professores. Inciso terceiro. Nos horários de lanche e refeição, deverão ser observadas as orientações e normas estabelecidas pela Coordenadoria de Alimentação Escolar, CODAI, o intervalo mínimo de 2 a 3 horas entre eles. Inciso quarto. As aulas de educação física, arte e inglês serão ministradas pelo professor especialista. Inciso quinto. Na ausência do professor especialista nas turmas do 1º ao 5º anos do ensino fundamental, as aulas de arte poderão ser ministradas pelo professor da classe, sendo remuneradas como jornada especial de hora-aula excedente, JEX, exceto quando optante pela permanência na jornada básica, JB. Inciso sexto. Na impossibilidade, ou não havendo interesse dos professores mencionados no inciso 4 deste artigo em assumi-las, as referidas aulas serão assumidas pelo professor ocupante de vaga no módulo da unidade em atividades de complementação de jornada, CJ, dentro de sua carga horária ou como jornada especial de hora-aula excedente JEX. Inciso sétimo. Na ausência do professor de educação física, as aulas poderão ser ministradas por outro professor não habilitado, desde que sejam ministradas outras atividades que não aquelas próprias do componente curricular. Inciso oitavo. As atividades de sala de leitura e de informática educativa do ciclo primeiro do ensino fundamental serão desenvolvidas, respectivamente, pelo professor orientador de sala de leitura, POSLI professor orientador de informática educativa, POI, dentro dos turnos estabelecidos. Inciso nono. Na ausência do professor orientador de sala de leitura, POSLI do professor orientador de informática educativa POI, o professor ocupante de vaga no módulo da unidade em atividades de complementação de jornada CJ assumirá a hora-aula, ministrando atividades curriculares que desenvolvam as competências leitora e escritora, de acordo com o currículo da cidade, dentro de sua carga horária ou como jornada especial de hora-aula excedente, JEX. Inciso 10. No horário de aulas e atividades de educação física, arte, sala de leitura e informática educativa, os professores regentes cumprirão horas atividade como em jornada básica do docente, JBD, ou em jornada básica, JB, ou às 03 horas aula não coletivas da jornada especial integral de formação GENF. Inciso 11. No período noturno do ensino fundamental, as atividades de sala de leitura e de informática educativa serão desenvolvidas dentro do horário regular de aulas, com acompanhamento do professor regente, e as aulas de educação física serão oferecidas fora do turno. Inciso 12. Na ausência do professor orientador de sala de leitura, POSLI do professor orientador de informática educativa POI, no período noturno, o professor regente da classe assumirá a hora-aula. Artigo 21. Excepcionalmente, as unidades educacionais que ainda mantêm o ensino fundamental organizado em 3 turnos diurnos ou em 4 turnos observarão as seguintes diretrizes específicas. Inciso 1. Deverá ser assegurada a duração da hora-aula de 45 minutos. Inciso 2. As aulas de educação física do 1º ao 5º ano do ensino fundamental serão ministradas pelo professor especialista dentro dos turnos estabelecidos, devendo ser acompanhadas pelo professor regente da classe, exceto quando optante pela permanência da jornada básica, JB. Inciso 3. Na hipótese de o professor regente da classe ter optado pela permanência na jornada básica, JB, não poderá acompanhar as aulas ministradas pelo professor especialista. Inciso 4. O professor regente das demais aulas remanescentes da JB deverá acompanhar o professor especialista e, também, substituí-lo nas suas ausências, com atividades de outros componentes curriculares. Inciso 5. As atividades de sala de leitura e de informática educativa serão desenvolvidas dentro do horário regular de aula dos estudantes,
com o acompanhamento do professor regente da classe e aplicando-se, no que couber, o contido nos incisos 3 e 4 deste artigo. Artigo 22. A unidade educacional que tiver proposta de horário diferenciado do estabelecido nesta instrução normativa, inclusive as que aderiram ao Programa São Paulo Integral, desde que consoante com seu projeto político-pedagógico e a política educacional da SME, deverá propor alteração, justificando-a, em projeto específico, aprovado pelo Conselho de Escola e enviá-lo à Diretoria Regional de Educação DRE para análise e autorização do supervisor escolar e homologação do diretor regional de educação. Parágrafo 1º. As propostas de horário diferenciado referidas no caput deste artigo deverão ser encaminhadas às respectivas diretorias regionais de educação para aprovação e homologação até 18/12/18. Parágrafo 2º. As unidades de ensino fundamental deverão organizar os horários de lanche e refeição observadas as orientações e normas estabelecidas pela Coordenadoria de Alimentação Escolar, CODAI, e o intervalo mínimo de 2 a 3 horas entre eles, de acordo com o disposto no artigo 42 desta instrução normativa. Artigo 23. Nas unidades educacionais que mantêm o ensino fundamental, cujo funcionamento envolver atividades com estudantes, além do horário regular de aulas, nos finais de semana, recessos de férias escolares, deverá ser observado o contido nas normatizações específicas. Artigo 24. Dos primeiros aos quintos anos do ensino fundamental, os estudantes terão 2 aulas de inglês, a serem ministradas pelo professor especialista, acompanhada do professor regente da classe, dentro dos turnos estabelecidos, visando a articulação com os conteúdos dos diferentes componentes curriculares. Parágrafo único. Na ausência do professor especialista de inglês, o professor regente ministrará as aulas desenvolvendo conteúdos de outros componentes curriculares. Artigo 25. O horário de trabalho dos professores de ensino fundamental segundo e médio, inclusive os da EJA, deverá ser organizado pela equipe escolar, observando-se: Inciso 1º. A quantidade máxima de 10 horas aula por dia por jornada de trabalho, excluindo-se as horas adicionais, as horas atividade e as horas trabalho excedentes. Inciso 2º. Preferencialmente, com a regência de aulas consecutivas do mesmo componente curricular/disciplina. Inciso 3º. Intervalo de 15 minutos após a 5ª hora, aula consecutiva de educação física. Artigo 26. Os horários de funcionamento da sala de leitura e do laboratório de informática educativa deverão ser organizados de acordo com as diretrizes expressas nas respectivas instruções normativas e no projeto político-pedagógico da União Europeia, assegurando-se a participação de todos os estudantes nas atividades que lhes são próprias. Artigo 27. As unidades educacionais deverão reorganizar as atividades de apoio pedagógico, recuperação de aprendizagens, de acordo com as diretrizes expressas em normatização específica, prevendo ações intensivas e diferenciadas para atender aos estudantes retidos ou com dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. Artigo 28. As atividades ministradas pelos assistentes de atividades artísticas, AAs, bem como as de bandas e fanfarras, comporão as atividades desenvolvidas fora do turno do estudante, nos termos das portarias específicas. Artigo 29. A organização das classes em cada turno deverá ser aprovada pelo Conselho de Escola/SEI/CIEJA e considerar, prioritariamente, a necessidade das famílias com filhos matriculados na unidade educacional. Artigo 30. Os professores em cumprimento de atividades de CJ, CCH ou em vaga no módulo sem regência, de acordo com as necessidades da União Europeia e respeitada a prioridade, incumbir-se-ão de: Inciso 1º. Ministrar aulas na ausência dos regentes de agrupamentos, classes, aulas, tempos destinados à orientação de projetos,
docência compartilhada e no enriquecimento curricular previamente planejadas com a orientação do coordenador pedagógico e considerando o currículo da cidade. Inciso 2º. Atuar pedagogicamente junto aos professores em regência de classes, aulas, especialmente nas atividades de recuperação contínua. Inciso 3º. Participar de todas as atividades pedagógico-educacionais que envolvam os regentes de agrupamento/classes/aulas ou estudantes, dentro do seu turno, horário de trabalho. Parágrafo único. As atividades realizadas na conformidade dos incisos anteriores serão planejadas pelas equipes gestora e docente, e registradas no projeto político-pedagógico da unidade educacional. Artigo 31. A organização dos agrupamentos/turmas/classes nas unidades educacionais da rede municipal de ensino deverá ser realizada dentro dos princípios estabelecidos na presente instrução normativa, de forma a atender às especificidades dos estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, TGD ou altas habilidades ou superdotação, considerando a idade cronológica ou outros critérios definidos em conjunto pelos educadores da União Europeia, supervisão escolar e profissionais responsáveis pela EI, ouvidos, se necessário, a família, outros profissionais envolvidos e, sempre que possível, o próprio estudante. Parágrafo único. Cada unidade educacional deverá incluir no seu projeto político-pedagógico as formas de atendimento aos estudantes referidos neste artigo. Artigo 32. Em todas as etapas da educação básica poderão ser adotados modelos de organização diferenciados dos estabelecidos, desde que aprovados pelo Conselho Municipal de Educação. Educação de Jovens e Adultos, EJA. Artigo 33. Nas escolas municipais de ensino fundamental e escolas municipais de educação bilíngue para surdos que mantêm a modalidade de educação de jovens e adultos, EJA, o currículo organizar-se-á, em etapas, na periodicidade semestral, conforme segue. Inciso 1º. Etapa de alfabetização. Duração de 2 semestres. Inciso 2º. Etapa básica. Duração de 2 semestres. Inciso 3º. Etapa complementar. Duração de 2 semestres. Inciso 4º. Etapa final. Duração de 2 semestres. Parágrafo 1º. No período noturno do ensino fundamental, inclusive a EJA, as atividades de sala de leitura e de informática educativa serão desenvolvidas dentro do horário regular de aulas, acompanhados do professor regente da classe. Parágrafo 2º. Na ausência do professor para ministrar as atividades, aulas referidas no parágrafo anterior, no período noturno, o professor regente da classe assumirá a hora-aula. Artigo 34. As escolas municipais que mantêm a educação de jovens e adultos, EJA, deverão organizar o curso no horário noturno, na periodicidade semestral, prevendo 0,5 horas aula diárias, de 45 minutos cada, assegurando o intervalo de 15 minutos para estudantes e professores. Parágrafo único. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as unidades participantes do projeto EJA modular e dos SEJAs que se organizarão segundo normatização própria. Artigo 35. Em todas as etapas da EJA, as aulas de educação física serão ministradas fora do horário de aulas regulares, pelo professor especialista e observado o disposto na Lei Federal 10.793, de 2003. Artigo 36. Nos Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos, SEJAs, o atendimento se realizará em encontros presenciais e atividades extraclasse, com caráter de efetivo trabalho escolar, na conformidade da pertinente legislação em vigor. Parágrafo 1º. Para o desenvolvimento das atividades curriculares e elaboração do projeto político-pedagógico deverão ser observadas,
no que couber, as disposições contidas no Programa São Paulo Integral e outros de acordo com normatização específica. Parágrafo 2º. O atendimento aos estudantes dar-se-á, na seguinte conformidade. Alínea A. Primeiro turno, das 7h30 às 9h45 e das 10 às 12h15. Alínea B. Segundo turno, das 12h30 às 14h45 e das 15 às 17h15. Alínea C. Terceiro turno, das 17h30 às 19h45 e das 20 às 22h15. Educação integral. Artigo 37. Atendida a demanda e havendo possibilidade de espaços para o desenvolvimento de projeto em tempo integral, as unidades educacionais poderão organizar-se com formação de turmas que permanecerão em atividades pelo período de, no mínimo, 7 horas, não excedendo a 10 horas diárias. Parágrafo 1º. O currículo da educação integral, em tempo integral, será concebido como um projeto educativo, de caráter optativo e integrará o Programa São Paulo Integral, Programa Mais Educação São Paulo, ou Programa de Ampliação de Jornada de âmbito federal. Parágrafo 2º. A educação integral deverá organizar-se segundo os critérios definidos na Instrução Normativa nº 13, de 2018. Parágrafo 3º. O atendimento aos estudantes dar-se-á, na seguinte conformidade. Alínea A. Primeiro turno, das 7 às 14. Alínea B. Segundo turno, das 11h30 às 18h30 ou das 12 às 19. Parágrafo 4º. O horário de intervalo dos estudantes será de 1 hora diária, distribuída na sua jornada, conforme portaria específica. Parágrafo 5º. As unidades de educação integral deverão organizar os horários de lanche e refeição observadas as orientações e normas estabelecidas pela Coordenadoria de Alimentação Escolar, CODAI, e o intervalo mínimo de 2 a 3 horas entre eles, de acordo com o disposto no artigo 42 desta Instrução Normativa. Centros Educacionais Unificados. Artigo 38. A organização dos Centros Educacionais Unificados. Seus observará os dispositivos contidos no regimento padrão do seu dentro do princípio do direito à educação integral e deverá contemplar no seu projeto educacional anual as diferentes formas de acesso e de participação da comunidade local aos espaços e serviços de educação, cultura, esporte, lazer e novas tecnologias que compõem a sua estrutura organizacional. Parágrafo 1º. Os Centros Educacionais Unificados, CEUs, funcionarão ininterruptamente na seguinte conformidade. Alínea A. De segunda a sexta-feira, das 7 às 22. Alínea B. Aos sábados e domingos, das 8 às 20. Alínea C. Nos feriados, pontos facultativos e dias definidos como de suspensão das atividades das unidades educacionais, das 8 às 18. Parágrafo 2º. Os CEUs que mantêm a EJA ou NCEU, o atendimento estender-se-á, até 23. Parágrafo 3º. Nos 6 e-mails e EMEFIS dos CEUs, o atendimento iniciar-se-á, às 7. Parágrafo 4º. O funcionamento estará suspenso nos dias 1º de janeiro e 24, 25 e 31 de dezembro, além de outros dias determinados pela Secretaria Municipal de Educação, destinados à desratização, dedetização, desinsetização ou limpeza da caixa d'água dos equipamentos. Parágrafo 5º. O horário de funcionamento da biblioteca do CEU será de terça-feira a sexta-feira das 8 às 21 e, aos sábados, domingos, pontos facultativos, feriados e dias definidos como de suspensão de atividades nas unidades educacionais, das 8 às 17. Parágrafo 6º.
Em caso de redução do quadro de analistas nas bibliotecas dos céus, caberá ao Conselho Gestor do céu redimensionar o horário de funcionamento da biblioteca durante os dias da semana, sendo vedada a redução dos horários aos finais de semana, mediante aprovação do supervisor escolar e homologação do diretor regional de educação. Parágrafo 7º. As bibliotecas dos céus estarão fechadas ao público às segundas-feiras para organização do acervo e catalogação. Parágrafo 8º. Os telecentros terão horário de funcionamento de, no mínimo, 9 horas por dia, de segunda a sexta-feira, admitindo-se seu funcionamento também aos sábados e domingos. Artigo 39. Os servidores que compõem as equipes de gestão, a Secretaria-Geral, os núcleos de ação educacional e cultural e núcleo de lazer e recreação terão seus horários fixados pelos gestores, aprovados pelo Conselho Gestor e pelo supervisor escolar e homologados pelo diretor regional de educação, observadas as diretrizes da SME, ficando assegurado. Inciso 1º. Atendimento ininterrupto, no horário de funcionamento e ouvidos os interessados. Inciso 2º. Um servidor da equipe de gestão no início e no final de seu funcionamento. Inciso 3º. Carga horária semanal distribuída em todos os dias da semana, exceto o dia S de folga S semanais. Inciso 4º. Início e término da jornada diária fixados em horas exatas e meias horas. Inciso 5º. Intervalo obrigatório para refeições, no cumprimento de carga horária de 8 horas de trabalho, acrescido de intervalo. Alínea A. De 30 minutos, quando cumprido no interior do seu. Alínea B. De, no mínimo, 1 hora e, no máximo, 2 horas, quando cumprido em local externo. Artigo 40. A jornada de trabalho dos analistas em informações, cultura e desporto, disciplina, bibliotecas será de 40 horas semanais, assegurado o cumprimento de jornada diária de 8 horas por dia, organizadas de forma a garantir a presença de, no mínimo, um analista, durante todo o período de funcionamento da biblioteca. Artigo 41. A jornada de trabalho dos analistas em informações, cultura e desporto, disciplina, educação física será cumprida na seguinte conformidade. Inciso 1º. Quando em jornada de 20 horas semanais. Alínea A. Distribuída em 5 dias da semana, assegurando o cumprimento da jornada diária de 4 horas, sendo, no mínimo, 3 atividades com turma por dia. Alínea B. 1 hora semanal destinada à reunião com a coordenação de núcleo para planejamento/formação/avaliação garantida, preferencialmente, a totalidade dos analistas. Alínea C. 1 hora semanal para planejamento individual. Inciso 2º. Quando em jornada de 40 horas semanais. Alínea A. Distribuídas em 5 dias da semana, assegurando o cumprimento da jornada diária de 8 horas, sendo, no mínimo, 6 atividades com turma por dia. Alínea B. 2 horas semanais de planejamento/formação, avaliação com reunião com a coordenação do núcleo, garantida, preferencialmente, a totalidade dos especialistas. Alínea C. 2 horas semanais para planejamento individual. Parágrafo 1º. Propostas diferenciadas das contidas neste artigo poderão ser apresentadas para análise e aprovação do supervisor escolar e homologação do diretor regional de educação. Parágrafo 2º. O descanso semanal remunerado dos profissionais referidos no caput deste artigo deverá ser previsto de forma a não acarretar prejuízos ao desenvolvimento das atividades dos céus. Parágrafo 3º.
Para o desenvolvimento das atividades, as turmas deverão ser planejadas e definidas na conformidade do previsto nos artigos 9 e 14 da Portaria SME número 3.844, de 2016. Artigo 42. Os horários de distribuição das refeições nas unidades educacionais deverão observar as seguintes recomendações. Parágrafo 1º. Atendimento 4 horas. Alínea A. Matutino. Oferecer lanche quando decorrido o meio turno. Alínea B. Intermediário. Oferecer refeição quando decorrido o meio turno. Alínea C. Vespertino. Oferecer lanche no início do turno. Alínea D. Noturno. Oferecer refeição no início do turno. Parágrafo 2º. Atendimento 5 e 6 horas. Alínea A. Matutino. Oferecer. Alínea ponto 1. Lanche, no início do turno, entre 7 e 8, ou preferencialmente, no meio do turno. Alínea ponto 2. Refeição, a partir das 11, respeitando o intervalo mínimo de 2 a 3 horas do horário do lanche. Alínea B. Vespertino. Alínea B.1. Refeição, no início do período, finalizando a distribuição até às 14h30. Alínea B.2. Lanche, após intervalo de 2 a 3 horas, a partir das 16, ou quando decorrido o meio turno e refeição após intervalo de 2 a 3 horas. Alínea C. Noturno, refeição no início do turno. Parágrafo 3º. Atendimento e educação integral, 7 a 10 horas. Alínea A. Matutino, oferecer. Alínea ponto 1. Lanche, entre 8 e 9. Alínea ponto 2. Refeição, entre 11 e 12. Alínea ponto 3. Lanche, entre 14h30 e 15. Alínea B. Vespertino. Alínea B.1. Refeição, entre 11 e 12. Alínea B.2. Lanche, entre 14 e 15. Alínea B.3. Lanche ou refeição, entre 17h30 e 19. Parágrafo 4º. Atendimento 6, 7 a 10 horas. Alínea A. Desejum, oferecer na primeira hora após início do período. Alínea B. Colação, oferecer após intervalo de 2 horas do desejum. Alínea C. Almoço, oferecer após intervalo de 2h30 horas da colação. Alínea D. Lanche, oferecer após intervalo de 2 horas do almoço. Alínea E. Refeição da tarde, oferecer após intervalo de 2h30 horas do lanche. Parágrafo 5º. Atendimento seja. Alínea A. Matutino, oferecer alimentação quando decorrido o meio turno. Alínea B. Vespertino, oferecer alimentação quando decorrido o meio turno. Alínea D. Noturno, oferecer alimentação no início de cada turno. Parágrafo único. Os horários referidos nos parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º deste artigo poderão ser flexibilizados mediante justificativa fundamentada da unidade educacional, após discussão com o Conselho de Escola, e anuência do supervisor escolar. Das competências. Artigo 43. Caberá
Inciso 1º. As unidades educacionais. A linha A. Elaborar ou redimensionar o seu projeto político-pedagógico e encaminhá-lo, até 15/03/19, para a respectiva Diretoria Regional de Educação para aprovação. A linha B. Encaminhar, até 15/03/19, o projeto especial de ação à respectiva Diretoria Regional de Educação, para análise e aprovação pelo supervisor escolar e homologação do diretor regional de educação. A linha C. Garantir horários de atendimento ininterrupto ao público em todos os turnos de funcionamento. A linha D. Definir seu horário de funcionamento para o ano subsequente e torná-lo público no mês de setembro, após aprovação pelo Conselho de Escola/SEI/CIEJA e ouvido o supervisor escolar. A linha E. Organizar os horários dos agentes escolares, agentes de apoio e auxiliares técnicos de educação, área, inspeção escolar, que podem ser estabelecidos antes ou após o horário de funcionamento da unidade educacional, desde que justificada a necessidade e consciência do supervisor escolar. A linha F. Proceder à análise das informações do Sistema de Gestão Pedagógica, SGPI do Sistema Educacional de Registro da Aprendizagem, SERAP, e elaborar o registro individualizado do estudante objetivando a continuidade dos estudos, sem suspensão de aulas, no caso das unidades de ensino fundamental, de acordo com as datas especificadas no calendário de atividades. 2019. A linha G. Encaminhar a documentação pedagógica do processo de aprendizagens e desenvolvimento das crianças, às unidades de destino, até o final de janeiro/2019, na seguinte conformidade. A linha G.1. Do C para EMEI. A linha G.2. Da EMEI para o ensino fundamental. A linha G.3. No CMEI, do Minigrupo 2 para o Infantil 1º e do Infantil 2º para o ensino fundamental. A linha H. Organizar os horários dos profissionais de educação que compõem a equipe gestora de modo a garantir o atendimento administrativo e pedagógico a todos os turnos de funcionamento da unidade educacional. A linha I. Assegurar a presença do diretor de escola, coordenador geral ou do assistente de diretor, assistente de coordenação geral, no início do primeiro e final do último turno das unidades educacionais. A linha J. Encaminhar, até 15/03/19, o horário da equipe gestora respectiva DRE, para análise e aprovação do supervisor escolar e homologação do diretor regional de educação. Inciso 2º. As equipes gestoras das unidades educacionais e dos CELS, com apoio das diretorias regionais de educação. A linha A. Propor os horários da equipe gestora e fixar os da equipe de apoio à educação, consideradas as necessidades de serviço, ouvidos os envolvidos, observadas as seguintes regras. Item 1. Início e término da jornada diária fixados em horas exatas e meias horas. Item 2. Intervalo obrigatório, para refeição no cumprimento da carga horária de 8 horas diárias, sendo este intervalo de Item 2.1. No mínimo, 30 a 30 minutos quando cumprido no interior da unidade educacional. Item 2.2. No mínimo, 1 e, no máximo 2 horas quando cumprido em local externo. A linha B. Otimizar os recursos físicos, humanos e materiais, criando as condições necessárias para a realização da ação pedagógica da unidade educacional. A linha C. Promover e acompanhar as ações planejadas e desenvolvidas nas unidades educacionais e a avaliação de seus impactos nos resultados de aproveitamento, na permanência dos estudantes e na melhoria das condições de trabalho docente. A linha D.
Participar das reuniões de formação e orientações oferecidas pelas diretorias regionais de educação, quando convocadas. A linha E. Dar ciência e orientar os servidores, no início de cada ano, sobre suas responsabilidades, conforme legislação em vigor. A linha F. Assegurar a plena utilização dos recursos financeiros das unidades educacionais e deles prestar contas, observados os prazos estipulados e respeitada a legislação em vigor. A linha G. Validar os registros de planejamento, avaliação, frequência, retenção, atividades de compensação de ausências e recuperação no SGP. Inciso 3º. As diretorias regionais de educação, DRES. A linha A. Orientar a elaboração do projeto político-pedagógico, acompanhar a sua execução e avaliação, assegurando o fiel cumprimento dos dispositivos estabelecidos nesta instrução normativa, por meio do supervisor escolar. A linha B. Aprovar e homologar os projetos político-pedagógicos das unidades educacionais a elas vinculadas. A linha C. Aprovar os projetos especiais de ação, PAs propostos pelas unidades educacionais, mediante análise do supervisor escolar e homologação do diretor regional de educação, considerando a implementação do currículo da cidade. A linha D. Homologar os horários de trabalho dos profissionais de educação que compõem a equipe gestora das unidades educacionais e dos CELS, mediante prévia análise e aprovação do supervisor escolar. A linha E. Favorecer a implementação da jornada ampliada para, no mínimo, 0,66 horas diárias aos estudantes, com atividades integrantes dos projetos e programas da Secretaria Municipal de Educação, desenvolvidas pelas unidades educacionais, em especial, na articulação com os centros educacionais unificados, seus e demais equipamentos culturais e esportivos disponíveis na cidade, por meio do diretor regional de educação. A linha F. Favorecer a implementação da educação integral em tempo integral com a expansão do tempo de permanência dos estudantes para, no mínimo, 0,77 horas diárias de acordo com o disposto do artigo 37 desta instrução normativa. A linha G. Aprovar os projetos do Programa São Paulo Integral, Mais Educação São Paulo e, ou programas de âmbito federal, dentre outros ora em vigor. A linha H. Promover a formação e orientar as equipes gestoras quanto às diretrizes educacionais da SMA e do currículo da cidade, acompanhando os registros e os resultados das avaliações da aprendizagem, tanto internas quanto externas, da avaliação institucional, por meio da ação supervisora e das equipes das divisões pedagógicas. A linha I. Aprovar projeto da docência compartilhada nos termos da legislação vigente. A linha J. Validar os registros de planejamento, avaliação, frequência, retenção, atividades de compensação de ausências e recuperação no SGP, por meio da supervisão escolar. Disposições finais. Artigo 43. O diretor de escola, o coordenador geral do CIEJA ou um gestor do seu deverá dar ciência expressa do contido na presente instrução normativa a todos os integrantes da respectiva unidade educacional. Artigo 44. Os diretores regionais de educação decidirão os casos omissos ou excepcionais, consultada, se necessário, a Secretaria Municipal de Educação. Artigo 45. Esta instrução normativa entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/01/19, revogando-se, então, a Portaria número 8.945, de 2017.